Alegria de estar aqui com as irmãs, podendo compartilhar algo da palavra de Deus. E como foi dito, nós estávamos expondo o livro de Esther. A segunda exposição que nós fizemos na nossa classe, na classe Débora. A primeira foi do livro de Ruth. E depois que terminamos o livro de Ruth, começamos a exposição de Esther. E aí veio a suspensão, dos trabalhos por causa da pandemia. E passaram-se algumas semanas e quando eu vi que iria demorar, como de fato demorou, a gente está com a escola dominical suspensa acho que mais de 2 meses já. Quando eu vi que iria demorar para a gente voltar, eu senti essa necessidade de, antes de voltar a expor o livro de Esther, de onde a gente parou, fazer uma revisão. E eu explico. Os livros narrativos da Bíblia, especialmente essas histórias curtas, como a história de Esther, a história de Ruth, se você demorar muito, ela perde a força, ela perde o ímpeto. E no nosso caso, a demora seria dada por essa pausa enorme. Então é mais ou menos como um seriado que a gente assiste e se empolga, ou uma novela, muito embora que é muito difícil se empolgar por uma novela, pelo menos para mim. Mas um seriado que a gente se empolga, a gente quer assistir todo dia. Inclusive, se não controlar, acaba até dedicando tempo demais a isso. É mais ou menos o que acontece. Então eu senti essa necessidade. Eu acho que seria estranho se nós, do nada, domingo que vem, Esther capítulo 5. Mas os 4 ficaram lá atrás, os 4 primeiros. Então, falei com Regiane, e aí a gente combinou de fazer essa reunião, essa departamental, para que eu tivesse a oportunidade de trazer um resumo, Eu não vou expor totalmente os 4 primeiros capítulos, do contrário a gente sairia muito tarde daqui, Mas a ideia, na verdade, é só a gente trazer eu trazer um resumo daquilo que nós compartilhamos nos 4 primeiros capítulos, para que a gente possa entrar no próximo domingo, se Deus permitir, com a mente fresca, E tendo entrado de novo na história, estando vivendo a história de novo. Para as irmãs que não vieram, elas vão poder ter acesso, porque eu estou gravando aqui, depois eu vou ajeitar para colocar no canal do YouTube, talvez até antes do domingo, para que quem não veio possa ouvir, para estar preparado para a nossa lição próximo domingo, se Deus permitir. Então peço que você abra a sua Bíblia no livro de Esther. Nós não vamos ler nenhum texto específico agora. Também não é o meu propósito ler totalmente os capítulos de 1 a 4, nós vamos pensar alguns textos. Eu vou falar do capítulo 1, do capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Lembrando que o capítulo 4 eu expus remotamente. Opa, quase que eu derrubei aqui. Lembrando que o capítulo 4 eu expus à distância, Foi num culto de doutrina, numa quinta-feira, no canal do YouTube. Então, até por isso mesmo, vocês só tiveram contato assim físico, visual, com os 3 primeiros capítulos. Certo? Então, deixe sua Bíblia aberta aí no livro de Esther. Quero avisar que o espaço fica aberto aqui para quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser participar de alguma maneira, dizer algo que lembrou das lições, você até falou isso, tal. Enfim, vamos ficar bem à vontade aqui, é muito mais uma conversa do que um estudo propriamente dito. O livro que nós temos considerado é o livro de Esther. Esse livro, trazendo algumas informações sobre ele, que nós precisamos considerar, nós precisamos lembrar que o autor de Esther é anônimo. Ou seja, o livro não nos diz quem foi a pessoa que escreveu esse livro. Mas eu me lembro, vou tentar puxar algumas coisas aqui para ver se a memória de vocês está boa, mas eu me lembro que eu disse em sala de aula que existia um homem, um escritor bíblico, que é um bom candidato para ser o autor do livro de Esther. Alguém lembra quem foi? É o autor do livro que vem logo depois. Neemias. Por quê? Porque o autor do livro de Esther é alguém que vivia na corte do Império Persa e conhecia a cidade de Suzã, que é citada logo no começo do livro. E se você olhar depois, se você conferir Neemias capítulo 1, você vai ver que Neemias preenche exatamente essas características. Neemias foi copeiro do rei que sucedeu o rei que governava no tempo de Esther. Ele foi copeiro de Artaxerxes. O rei aqui era Xerxes, era Assuero. Então Neemias talvez fosse um jovem, ou uma criança, quando esses fatos do livro de Esther aconteceram, e talvez foi ele quem registrou depois a história. Ele conhecia o ambiente do palácio da Pérsia e talvez ele tenha sido de fato o autor
desse livro, mas o fato é que o autor não se identifica. O capítulo 1, versículo 1, olha aí, vai nos dizer que essa história acontece nos dias de Assuero. Esse homem também é conhecido como Xerxes, é um outro nome pelo qual ele é conhecido, e ele era rei da Pérsia. A Pérsia era um império que governava um mundo conhecido dessa época. Ainda no capítulo 1, versículo 1, vai dizer que ele governava sobre 127 províncias, esse homem chamado Assuero. E o povo de Deus, o povo de Judá, o povo israelita, vivia sob o domínio desse império. Vocês lembram muito bem que o povo de Israel, por causa dos seus pecados, eles foram dominados e foram para um exílio. Nessa época, o império maior do mundo era o Império Babilônico. O rei era Nabucodonosor. Mas depois esse império caiu e foi sucedido por esse império aqui, o Império Persa. Então o contexto aqui é como viviam os judeus, o povo de Deus, espalhados pelo Império Persa. Capítulo 3, versículo 8, nós temos a informação de que os judeus estavam espalhados por todo o império. Veja aí. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Até aqui. Então os judeus estavam espalhados no Império Persa. E o livro tenta nos mostrar como é que eles viviam. A história que é contada aqui é a história de, particularmente, 2 judeus, uma mulher, cujo nome hebraico era Hadassa, e seu nome persa, Esté, e seu primo, que era seu pai adotivo, pai de criação, Mordecai ou Mardoqueu. Em algumas Bíblias aparece Mardoqueu. Ele era primo de Esther, mas como ele era mais velho do que ela e havia criado, havia ali uma relação paternal. O livro foi escrito, irmãs, com o objetivo de contar como foi que uma festa surgiu. Lá no capítulo 9, a gente não chegou nesse texto ainda, mas o autor vai dizer que por causa das coisas que aconteceram aqui, surgiu um feriado, surgiu uma festa, a festa de Purim, certo? A festa de Purim. E a história tenta nos contar como foi que esse feriado surgiu. A história em si mesma, a gente conhece, não é novidade. Não é a primeira vez que vocês estão ouvindo a história de Esther. Nós sabemos que foi publicado um decreto contra os judeus, permitindo que os outros povos aniquilassem os judeus, e Esther teve coragem, teve sabedoria e rogou pelos judeus ao rei Assuero, que atendeu ao seu rogo, e assim os judeus foram libertos da morte, foram livres, obtiveram livramento por causa da rainha Esther, e aí surge essa festa por causa disso. Mas é interessante, e eu acho que as irmãs vão concordar aí, porque me parece ter sido a experiência quando nós falamos de Ruth. Vocês também já conheciam a história de Ruth, mas quando a gente passa a pente fino na história, muita coisa que a gente nunca tinha percebido, ou não lembrava, enfim, vem à tona. E aí é como se a história acontecesse outra vez diante dos nossos olhos. Por isso nós estamos olhando aí para o livro, capítulo a capítulo. Então vejam, qual é a relevância desse livro para nós? Enquanto que o livro de Ruth é um livro que fala sobre conversão, não é? Ruth era uma mulher moabita que não conhecia o Senhor, mas que foi resgatada, que foi viver em Belém, foi viver na terra de Deus e conheceu a fé no Deus verdadeiro. Então, enquanto a história de Ruth é uma história sobre conversão, a história de Esther é uma história sobre testemunho. Ela já era uma crente, ela já entra na história do seu livro como uma serva de Deus. Mas o texto, ou melhor, o livro nos mostra como nós, que também vivemos em exílio, lembre-se que o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, que nós vivemos nessa terra como peregrinos, né? Exatamente como era o caso dos judeus naquela época. O livro tenta nos mostrar como é que nós, vivendo na nossa Pérsia, no nosso exílio, podemos ainda assim ser cidadãos dos céus. Era o caso dos judeus daquela época. Um detalhe importante é o seguinte, tanto Mordecai quanto Esther não conheciam Jerusalém. Eles já haviam nascido no exílio. Eles conheciam Jerusalém só das histórias, da geração antiga. E perceba que é exatamente a nossa situação. Nós não conhecemos o céu, não é isso? Nós já nascemos nesse mundo caído. Mesmo assim nós somos cidadãos.
de lá. Então, o livro de Esther trabalha com essa dupla cidadania, ser cidadão de Israel e da Pérsia ao mesmo tempo. E esse é o nosso desafio. Nós somos cidadãos do céu, porém radicados na terra. E como é que essas duas cidadanias, elas coexistem? Tá certo? Até aqui tudo tranquilo? Então, o capítulo 1 do livro de Esther, ele vai trazer uma ambientação dessa história. Eu lembro de ter dito, inclusive, que talvez esse capítulo até poderia ter ficado, poderia entre aspas, né? Não estou aqui questionando a forma como os livros da Bíblia foram escritos, mas assim, falando humanamente, o capítulo 1 até poderia ter ficado de fora da história, porque não acontece, com exceção da deposição de Vasti, não acontece nada muito relevante para a história em si, mas o autor incluiu esse capítulo aqui porque ele tem um objetivo. O que nós vamos ter no capítulo 1 é o autor nos mostrando como era a sociedade persa. E ele nos faz isso mostrando 3 grandes banquetes que o rei da Pérsia, Assuero, deu. Ele provavelmente tinha vencido algumas guerras e ele queria expor para o seu povo o seu poder, sua glória, mostrar para os seus súditos e também para os seus inimigos que ele tinha riquezas, que ele tinha poder. Ele faz isso através de uma prática que era muito costumeira na época, que era dar banquetes. Então nós temos 3 banquetes no capítulo 1. O primeiro foi um banquete que Assuero deu só para a elite da Pérsia. E o texto nos diz que esse banquete durou impressionantes quantos dias? Quem lembra? 180 dias. Você olhou não, né, Regina? No texto. Olha, não vale olhar. 180 dias. São 6 meses de festa. Eita, é muito tempo, né? 180 dias de festa para a nobreza. Depois que esse banquete termina, aí Assuero abre os portões do palácio e chama todo o povo e dá outra festa. Mas essa somente de 7 dias. A ralé só tinha acesso à festa de uma semana só. Que já é muito, né? Que já é demais. 7 dias de festa. E nós temos um terceiro banquete que está descrito aí também no capítulo 1, que é o banquete das mulheres. A rainha, chamava-se Vasti, ela também deu um banquete para as mulheres. O propósito, como eu falei agora há pouco, de Assuero com esses banquetes era mostrar todo o seu poder e a sua riqueza. E aí o texto nos diz que quando o segundo banquete, o banquete de 7 dias, quando o segundo banquete estava acabando, Assuero quis dar a sua prova final, quis mostrar, digamos assim, a cereja no bolo do seu reino, que era a sua própria rainha. Então ele manda chamar Vasti para que ela fosse apresentada diante ali das pessoas que estavam na festa, para que o povo visse a formosura da rainha. E o texto vai dizer, muito embora ele não nos dê uma explicação muito clara, o texto vai dizer que por alguma razão Vasti não obedeceu. Ela não foi para aquela apresentação. Eu lembro que eu falei que existe alguma dúvida sobre por que ela não foi. Algumas pessoas acreditam que talvez o pedido de Assuero foi que ela fosse usando só a coroa. Essa é uma possibilidade, mas o fato é que o autor não nos dá detalhes quanto a isso. O fato é que ela desobedece, ela não vai. E aí nós vemos que aquela bondade de Assuero, aquele homem que dava banquetes, que era generoso para com o povo, se transforma em ira. E é isso que o autor está tentando nos mostrar, é que o rei Assuero, que parecia ser um homem generoso, quando foi contrariado, agiu com ira e com cólera. Inclusive o texto vai dizer que ele já estava inclusive alto de vinho, já se achava alegre por causa do vinho, e aí ele toma uma decisão drástica. Ele resolve depor Vasti do seu cargo de rainha e proibir que ela, durante o resto da sua vida, se apresentasse diante do rei. Então Vasti foi possivelmente exilada, a gente não sabe, mas talvez ela foi morar em alguma torre enfim, e deixou de ser rainha e nunca mais poderia entrar na presença de Assuero. É assim que termina o capítulo 1. E aí, ao fim de cada capítulo, eu vou tentar relembrar o que é que esse capítulo nos ensina quanto à nossa experiência aqui na Terra. Vejam que o que o autor quer mostrar no capítulo 1 é que os reinos da Terra, eles têm uma certa aparência de bondade. Assuero queria se mostrar como um rei bom.
Entretanto, quando ele foi contrariado, quando seus desejos caprichosos não foram atendidos, ele mostrou a sua verdadeira face, a de um homem controlador e cruel. Inclusive, ele vai mostrar isso durante o livro mais de uma vez. O autor coloca esse capítulo no livro para que os judeus que viviam naquela época soubessem que o povo no meio do qual eles estavam inseridos e o rei a quem eles serviam não era um homem bom, mas era um homem perverso, era um homem mau. O autor de Esther faz isso, meus irmãos, porque acontecia naquela época a mesma coisa que acontece conosco hoje, que é a tendência de nós nos acostumarmos a essa terra em que nós vivemos. Então, estão começando a perceber qual é o propósito do capítulo 1? É fazer com que os judeus se lembrem que eles não são naturais daquela terra. Que os valores da Pérsia não eram os valores de Israel. Os valores da Pérsia eram dinheiro, poder, exibicionismo. São os mesmos valores do nosso tempo ou não são? Não é assim? São os valores da nossa época. Não sei quantos de vocês já ouviram falar de um negócio chamado Outfit. É uma turma aí que marca para se encontrar em algum lugar e geralmente são adolescentes, né? Eles tentam comprar roupas caras e eles se encontram num lugar e eles levam as roupas com a etiqueta e aquele que estiver usando o conjunto cuja soma dos valores seja maior é o vencedor do concurso. Esses são os valores que regem a nossa cultura. Então, estando inseridos nesse mundo, nós temos a tendência de nos amoldarmos a ele. A gente vai ver isso também no capítulo 2. O autor coloca esse capítulo, então, para que nós entendamos que nós estamos na nossa Pérsia, mas nós não podemos nos acostumar com ela, porque esse é um lugar de valores muito diferentes dos nossos, certo? É o próprio Senhor Jesus Cristo que vai dizer na sua oração sacerdotal que seus discípulos estão no mundo, mas não são do mundo, não é assim? Nós estamos no mundo, estamos na Pérsia, mas não somos cidadãos da Pérsia. Nós não podemos nos ver assim. É isso que o capítulo 1 ensina, portanto. Tranquilo até aqui? Ok? Aí nós entramos no capítulo 2 e agora sim a heroína do nosso livro vai entrar na história. O texto começa dizendo que Assuero se lembrou de Vasti. O texto até dá a entender que talvez ele se arrependeu de ter deposto Vasti. Nós não sabemos com certeza. Mas o fato é que veio à mente de Assuero o desejo de reocupar o cargo de rainha que ele havia deixado vago. Vasti era rainha, foi deposta, e por alguma razão Assuero quis reocupar esse cargo. Possivelmente, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, houve aquela guerra famosa, a Guerra dos 300. Já ouviram falar disso, né? Os 300 de Esparta. O marido de vocês já deve ter assistido esse filme em casa, com certeza. Não é? Os 300 de Esparta. Os 300 de Esparta foram derrotados por esse rei aqui, por Assuero, certo? Esse homem existiu, essa guerra é real, e esse homem venceu os 300 de Esparta. Talvez, para comemorar essa vitória, Assuero quis fazer um novo banquete. E aí nós sabemos que o grande finale do banquete era o quê? A rainha. Então ele precisava de uma nova rainha. Por isso, o texto vai dizer que ele se aconselha com os jovens, né? Assim como Roboão, ele tem uma má ideia, se aconselha com pessoas sem entendimento. E ele resolve então lançar um concurso, uma espécie de edital para preencher de novo essa vaga de rainha. Quais eram os critérios? Os servos de Assuero deveriam percorrer todo o império e buscar jovens que fossem formosas, bonitas e virgens. Essas mulheres deveriam ser trazidas para Suzã, que era a capital do império, para que ali elas participassem desse concurso. Duas coisas que é muito importante a gente lembrar, quero ver se a gente consegue puxar pela memória. Não tenho medo de responder, certo? Certo ou errado aqui não é tão importante nesse momento. Mas duas perguntas, vamos ver se vocês lembram. Em primeiro lugar, esse concurso era voluntário ou obrigatório? Obrigatório. Não era assim? As mulheres não tinham opção de escolher se iriam participar ou não. Se o servo de Assuero passasse e achasse a menina bonita, né? Eu só fico com pena daquelas meninas, eu só fico com pena daquelas moças que achavam que iam, mas não foram, né? Que não foram consideradas bonitas. Não me levaram, não entendi. Exatamente. Algumas devem ter pensado nisso.
Então esse é um primeiro ponto. Não era obrigatório, ou melhor, não era opcional, era obrigatório. Segundo lugar, quem perdesse o concurso voltava para casa? Não. Ficaria o resto da sua vida nos palácios de Assuero, sendo sua concubina. Um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, ele chega a dizer que provavelmente Assuero tinha mais de 400 concubinas. Foram as meninas, as moças que perderam, possivelmente, esse concurso aqui. Então, foi isso que aconteceu. Os servos de Assuero saíram pelo império e começaram a pesquisar para ver se achavam essas moças. E aí, na própria cidade de Suzã, eles encontram essa moça judia chamada Hadassa. Veja aí capítulo 2, versículo 8. Esse é um versículo importante. Capítulo 2, versículo 8. Em se divulgando o mandado do rei e a sua lei, o decreto que ele havia dado, aquele edital, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Então vejam que realmente era um concurso obrigatório. Vejam aí que o texto não diz que Ester quis ir. Ela não diz assim, ela foi lá, achou que tinha chances e se candidatou, se inscreveu. Não é isso? Versículo 8 diz que levaram também Ester. Não é assim que está escrito? Levaram também Ester. Então ela foi levada contra a sua vontade. Então ela fica aos auspícios aí desse homem, uma espécie de estilista da Pérsia chamado Hegai. O texto vai dizer que Hegai logo percebeu que tinha uma boa candidata em mãos, na pessoa de Ester, e 7 mulheres passaram a servir Ester na sua preparação. Bom, a preparação, mais um fato aqui para a gente ver se lembra. Né? Não pode olhar para a Bíblia. Tentar responder pela memória. A preparação para se apresentar diante de Assuero demorava muito ou pouco tempo? 1 ano. Já até disseram quanto tempo era. 12 meses. Então não era assim, a candidata chegava no... Pode falar. Eu vi que você passar 12 meses sendo cuidada. Você vai dormir. Era literalmente, exatamente. Nem naquele dia de princesa do programa do Netinho que tinha antigamente tinha uma preparação dessa, né? Bom, exatamente, a gente vai ver isso já. Então a preparação não era, você não chegava lá e a Lindira e já estava pronto para se apresentar diante de Assuero. Assuero era exigente, né? Então 1 ano de preparação. E aí o que acontece? Ester se submete a esse 1 ano de preparação. E como nós acabamos de ver, 1 ano é muito tempo. 1 ano é muito tempo. E o que nós vamos perceber, irmãos, é que, e esse é um fato que poucas pessoas percebem, a gente tende a ter uma visão não só de Ester, mas de muitos personagens bíblicos, uma visão superestimada. Vejam, Ester é a heroína do livro, e é uma mulher piedosa, enfim, mas ela não é perfeita, e no capítulo 2 nós vamos perceber isso. Ela começa a sua caminhada na Pérsia como uma vítima. Ela não escolheu ir para o palácio de Assuero, é verdade. Mas vejam aí o que o capítulo 2, versículo 15, vai nos dizer que aconteceu com Ester ao final de 1 ano, ao fim de 1 ano. Depois que passou 1 ano de preparação, vejam que a sua figura já não era a mesma de quando ela chegou. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. 2 coisas aqui. Primeiro, o autor nos diz que ao fim de 1 ano, Ester não mais se parecia com a mulher judia. Ela agora se vestia e estava fisicamente totalmente identificado com a mulher persa. Então aí nós já temos uma mudança grande. A outra está no aspecto interno de Ester. Finalzinho do versículo 15. Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. No hebraico, no original, o autor está dizendo literalmente o seguinte, que ela se esforçou para conquistar o agrado do palácio e ela conseguiu. Então vejam que ela aparece na Pérsia como uma vítima, mas ao fim de 1 ano... longe dos seus patrícios, do seu povo,
e recebendo toda aquela carga de cosmovisão persa todo dia, ela se deixou, pelo menos em alguma medida, moldar pela cultura da Pérsia. Então veja, ao fim de um ano ela estava totalmente engajada em vencer o concurso. Ela estava totalmente engajada em conseguir se tornar a rainha da Pérsia. A pergunta é, qual era, aí entra o que Jane falou, qual era o preço para se tornar a rainha da Pérsia? Qual era a prova pela qual as candidatas passavam para ser aprovadas por Assuero? Tinham que passar uma noite com ele, conversando? Certamente não. Não é por acaso que um dos requisitos para que as mulheres fossem apresentadas a Assuero é que elas fossem virgens. Elas se tornariam, a vencedora se tornaria sua rainha, mas as outras se tornariam suas concubinas. Então vejam que engajar-se nesse concurso envolveu para Esther um conflito ético, já que aquilo que estava envolvido no concurso era algo que a lei do Senhor proibia. O nome disso é fornicação, certo? Então nós percebemos aqui que a personagem entra como uma vítima, mas ela se deixa moldar, e aí ela vence o concurso. O texto vai dizer que Assuero amou a Esther mais do que a todas as outras. Perceba que havia um elemento de teste, ele provou todas as candidatas, e a que ele mais gostou foi Esther, e Esther venceu. O capítulo termina com um banquete. O autor nos mostra que Esther recebeu um banquete não para a gente comemorar, mas para nós percebermos que Esther sacrificou seus valores para receber o banquete do mundo. É forte, mas é a verdade. E o que é que isso nos ensina sobre o que nós estamos vendo em um aspecto maior, sobre a nossa vida na nossa Pérsia? Isso nos ensina duas coisas. Em primeiro lugar, estando vivendo na Pérsia, na nossa Pérsia, no nosso exílio, nós somos submetidos a situações inevitáveis. Assim como Esther. Ela não podia evitar ter sido levada para Suzã. Ela entrou lá como uma vítima. E nós, estando vivendo nesse mundo caído, entramos em algumas situações nas quais nós não temos como evitar. Acho que faz uns 2 meses, né, Islane? A gente foi lá em Garanhuns buscar o diploma, o meu e o do Islane. O meu, com 5 anos de atraso, eu fui atrás de pegar lá. E a gente chegou na faculdade, e aí chegamos lá no local de atendimento, e os guichês estavam todos vazios, e o pessoal que estava atendendo estava numa sala ao lado, acho que fazendo um lanche. Não perceberam que a gente tinha chegado, eram só mulheres que estavam lá, e aí antes que elas viessem a atender a gente ficou ouvindo a conversa, e elas estavam conversando bem alto, pornografia, na verdade era pornografia. Então assim, esse é um exemplo de como nós, vivendo na Pérsia, estamos submetidos a situações inevitáveis. A gente não teve como evitar aquilo, não foi culpa nossa. Esse é um ponto. Entretanto, meus irmãos, nós vemos que apesar de Esther ter entrado numa situação como que de gaiato, mesmo assim ela permitiu-se amoldar. E aí é que está a grande diferença. Nós estamos vivendo na Pérsia e há situações inevitáveis, mas o que nós podemos evitar é nos amoldarmos a esse mundo. Não é o que o apóstolo Paulo diz? Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que não vos conformeis, era essa expressão, a este século, que vocês não tomem a forma desse século, mas os renoveis, enfim. É exatamente isso que Esther nesse momento não fez, ela vai fazer depois, no capítulo 4. Mas aqui, infelizmente, a nossa heroína da história começa não muito bem. Aliás, o capítulo 2 também vai dizer que ela começou escondendo a sua nacionalidade. Esse foi o começo do problema. Ela chegou no palácio e, por ordem de Mordecai, que também errou nesse ponto, ela não disse que ela era judia. Então, escondendo a sua fé, escondendo a sua identidade como mulher do povo de Deus, ela abriu as portas para que algo pior pudesse acontecer. Alguém pode perguntar, mas ela tinha opção? Tinha. E quem prova isso é Vasti. No capítulo 1, Vasti desobedeceu a Assuero. Não significa dizer que não haveria consequências para Esther, mas ela tinha opções, certo? É isso que o capítulo 2 ensina então. Ok? Até aqui? Capítulo 3. Nossa personagem principal vai sair de cena rapidamente. E nós vamos ter aqui um intercurso na história, mas que vai ser essencial para a continuidade
do relato. Esther vai sair de cena. Na verdade, o terceiro estudo que eu dei começou no capítulo 2, versículo 21, porque ele está mais conectado ao capítulo 3 do que ao capítulo 2. O texto vai nos dizer que Mordecai, que era um servo de Assuero, era um servidor público, ele descobriu uma trama para matar Assuero. Isso era muito comum nessa época. Ele descobriu isso, denunciou para Esther. Esther denunciou isso para Assuero, investigou-se, viu-se que era verdade, e os que estavam envolvidos com aquela trama foram mortos. Pausa. Logo depois, o texto nos mostra a ascensão de um novo personagem da história. Seu nome é Amã. Ele foi nomeado por Assuero, pelo rei, como uma espécie de primeiro-ministro da Pérsia. Ele se tornou o mais alto servo de Assuero, abaixo apenas do rei, mas acima de todos os outros servos. Que outro personagem da Bíblia ocupou um cargo bem parecido? José, né? José do Egito. Ele se tornou o segundo homem abaixo apenas do faraó. É praticamente a mesma posição que Amã ocupa aqui. E por causa do seu poder, por causa da sua proeminência no império, Assuero determinou que todos os servidores do reino, todos os servidores públicos, todos os servos de Assuero se ajoelhassem, se prostrassem diante de Amã quando Amã passasse pelos lugares. Eu lembro que eu até falei na classe, a gente tem que ter cuidado porque o texto não diz que eram todas as pessoas do reino que se ajoelhavam diante de Amã. Não. Eram os servos de Assuero que tinham que se ajoelhar diante de Amã. A novela que a Record fez, Amã anda pela rua, aí o povo... Isso não acontecia. Eram os servos no palácio que tinham que se ajoelhar diante de Amã. Bom, o problema é que havia um servo de Assuero que não fazia isso. Quem era? Mordecai. Mordecai não se ajoelhava diante de Amã. E eu lembro que eu falei bastante sobre por que Mordecai não se ajoelhava. E era por causa de uma questão de idolatria, não era isso? Não. Verdade. Quem lembra por que era? Provavelmente ela tinha uma rivalidade com ele de tempos anteriores. Exato. A questão toda, muito provavelmente, é o seguinte. Essa é uma outra noção que as pessoas têm sobre Esther, que muito provavelmente está errada. Mordecai, o problema de Mordecai em se ajoelhar diante de Amã não era uma questão de idolatria. A gente sabe disso porque no capítulo 8, verso 2, Esther vai se ajoelhar diante de Assuero e ela não entende isso como um problema. Pouquíssimas vezes na Bíblia, ajoelhar-se diante de alguém tinha uma conotação de adoração, de idolatria. Né? José sonhou com seus pais e seus irmãos ajoelhando-se diante dele. Seus irmãos se ajoelharam diante dele no Egito. Então nós vamos ter mais de uma vez esse ato de se ajoelhar. Provavelmente, o ajoelhamento ali era uma saudação cívica. Era mais ou menos o que os militares fazem hoje com a continência. Era uma saudação para alguém que ocupava um posto superior aos demais servidores. Era só isso. Então a questão de Mordecai não se curvar diante de Amã tinha a ver, na verdade, com questões étnicas e familiares. Qual era o problema? É que se você olhar aí capítulo 3, verso 1... quando o autor fala sobre Amã, ele diz que Amã era filho de Amedata Agagita. Ou seja, ele era descendente de Agag. Agag era um antigo rei dos Amalequitas. E os Amalequitas eram inimigos históricos do povo de Israel. Lá no livro de Números tem um versículo em que o Senhor diz que para sempre haveria rivalidade entre o povo de Israel e o povo de Amaleque. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui uma questão étnica. Judeus e amalequitas não se davam. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, nós temos uma questão familiar. Amã, como eu acabei de dizer, era da família real. Ele era descendente do último rei dos amalequitas, de Agag. Por sua vez, olha aí, volta para o capítulo 2, versículo 5, nós vamos encontrar a informação de que Mordecai era benjamita, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ou seja, Mordecai era descendente de Saul, certo? E vocês lembram muito bem que Saul e Amaleque se conheceram. Quando Saul derrotou o povo amalequita, Deus havia ordenado o quê? Que ele matasse todos.
Ele poupou, no entanto, os melhores animais e o rei Agag. E foi por causa dessa obediência que Saul perdeu o trono. Então veja que nós temos uma questão familiar aqui. Mordecai sabia que a sua família havia perdido o trono. Veja, se o trono se Saul não tivesse perdido o trono, um dia Mordecai seria o rei. A gente tem que lembrar disso. Então havia uma questão de rivalidade familiar também envolvida aqui. Era muito provavelmente por isso que Mordecai não se ajoelhou diante de Amã. No entanto, veja aí capítulo 3, verso 6. Conquanto fosse uma questão pessoal entre Mordecai e Amã, isso acabou tendo consequências para todo o povo. Por quê? Por causa de Amã. Veja aí capítulo 3, verso 6. Porém, está falando de Amã aqui, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai, ou seja, que Mordecai era judeu. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então, Amã percebe que havia um homem que não se curvava diante dele. Quando ele descobre que esse homem é judeu, o texto diz que não bastava procurar matar apenas Mordecai. Ele quis matar também e destruir todo o povo judeu. E isso nos ensina, eu lembro de ter falado isso na lição, que muitas vezes, meus irmãos, o mundo, a Pérsia na qual nós vivemos, ela se esconde atrás de outras coisas para maquiar o ódio que existe da parte do mundo contra o povo de Deus. Vejam que existia uma questão pessoal, era um problema pessoal entre Mordecai e Amã, que portanto deveria ser resolvido entre eles e o rei, no máximo o rei. Não era assim? Entretanto, Amã se escondeu atrás disso para perseguir todo o povo de Deus. E é assim que o mundo faz. Ele muitas vezes consegue se esconder atrás de outras coisas para perseguir o povo de Deus. A perseguição, e é esse o tema do capítulo 3, ela tem a habilidade de muitas vezes se travestir de outras questões. A perseguição muitas vezes se esconde sob outros rótulos, para que a gente não perceba muito facilmente que o povo de Deus efetivamente está sendo perseguido, está sendo injuriado no mundo. A seguir, a partir do versículo 7, o texto vai nos dizer então o que foi que Amã fez para levar adiante esse seu propósito, essa sua intenção de destruir o povo judeu. E aí eu lembro de ter falado de algumas características da perseguição que aparecem aqui. Primeiro, a perseguição é paciente. Amã passou 1 ano só lançando sortes. Às vezes a gente acha que a história de Esté aconteceu do dia para a noite, mas a verdade, meus irmãos, é que do começo ao fim da história tem mais ou menos 10 anos. Então não foi do dia para a noite. Quando Amã percebeu que Mordecai não se curvava diante dele, quando ele descobriu que Mordecai era judeu, o que ele fez não foi no outro dia bater na porta de Assuero e já denunciar. Não foi isso que Amã fez. O versículo 7 vai dizer que ele passou 1 ano só lançando sortes. Só isso. 1 ano. Depois ele procurou Assuero e contou uma história para Assuero, e nós vamos ver que o decreto que Assuero deu prometia a morte dos judeus para dali a 11 meses. Então veja que entre a ofensa, entre aspas, de Mordecai e a data que Amã planejou para que os judeus fossem mortos, nós temos quase 2 anos. Isso nos mostra que a perseguição do mundo ela é paciente. O mundo é paciente na forma como ele persegue a igreja. O mundo não tem pressa. Nós é que muitas vezes não percebemos isso, que a perseguição é sutil. Mas essa perseguição ela também é ardilosa, está baseada no erro. Versículo 8 do capítulo 3. Amã diz que havia um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Percebam que Amã está contando uma mentira aqui. Não era verdade que o povo judeu não obedecia a Assuero. Apenas um homem havia desobedecido o decreto de Assuero, somente Mordecai. No entanto, ele coloca todo o povo para que Assuero se irasse contra os judeus. Veja que ele é ardiloso, ele traz o erro. Perceberam aí que Amã não falou nem o nome de Mordecai e nem nominou a que povo Mordecai pertencia? Ele não fez nenhuma dessas duas coisas.
Ele chegou e diz: ó, Assuero, tem um povo aí que você não pode tolerar, não. Perceba que ele não diz o nome. Porque a perseguição é muitas vezes, meus irmãos, ardilosa e ela é também cruel. É o que o texto vai dizer, principalmente no versículo 9, quando Amã vai prometer dinheiro. Ele vai subornar Assuero para que Assuero promulgasse um decreto que permitia a morte dos judeus. Ele promete aí 10.000 talentos de prata. Isso equivalia a mais ou menos 2/3 do PIB anual da Pérsia. Ou seja, ele promete muito dinheiro. Ele promete muito dinheiro. Esses dias eu assisti com o Islane, é um filme, eu esqueci qual é o nome do filme, mas fala sobre aborto, né? De uma perspectiva cristã. E uma das coisas que o filme coloca, e o filme é muito corajoso ao colocar isso, é como a indústria do aborto tem por trás de si homens extremamente ricos. Sobrenomes famosos no mundo. O mundo, a Pérsia, se usa do dinheiro para perseguir a igreja também. Há homens ricos que financiam a perseguição do povo de Deus no mundo. E aí o resultado, a partir do versículo 12, Assuero vai então promulgar aquele decreto. O decreto que prometia que dali a 11 meses o povo judeu seria exterminado, eles seriam mortos pelos seus inimigos. Depois, então, a lição que nós aprendemos no capítulo 3 é: vivendo na Pérsia, nós seremos perseguidos. Vejam que no capítulo 1, Assuero é o rei que dá banquetes. No capítulo 3, ele é o rei que manda matar. Não é assim? Ele é o rei que manda matar. Veja como lembra muito Herodes, né? Nos tempos de Jesus. Me diga onde foi que Jesus nasceu para que eu vá adorá-lo também. Instantes depois, manda matar os meninos tudinho, de 2 anos para baixo, né? Os reis da terra se mostram com essas duas faces. Então, vivendo na Pérsia, nós também seremos perseguidos. É o mesmo apóstolo Paulo, a quem eu já citei, que diz que todo aquele que quiser viver piedosamente será o quê? Será perseguido. Né? Então, essa é a lição do capítulo 3. Por último, o último capítulo que nós vamos considerar hoje é o capítulo 4. Nós temos um estudo mais detalhado sobre esse capítulo no canal do YouTube da igreja, certo? Então, eu vou só pincelar algumas coisas aqui, mas você pode ter acesso a uma exposição melhor desse capítulo lá no canal da igreja. O que vai acontecer no capítulo 4 é que Mordecai, quando fica sabendo daquele decreto que havia sido publicado, ele vai até a porta do palácio de Assuero para levar o seu protesto, para tentar fazer alguma coisa. E ali ele vai procurar a rainha Esté. Esté já era rainha aqui há 5 anos, certo? Essa é uma informação importante. Ela já estava há 5 anos. E Mordecai vai procurá-la para que ela pudesse procurar e falar com Assuero para que algo fosse feito, para que aquela situação fosse revertida. E aí esse texto nos mostra algumas coisas. Como eu acabei de dizer, nós precisamos ter em mente aqui que Esté já era rainha há 5 anos. E o capítulo 2 nos disse que Esté não havia declarado a sua nacionalidade. Então veja, ela chegou na Pérsia, se preparou no mínimo 1 ano e já era rainha há 5. Então ela estava vivendo no palácio há quantos anos? 6 anos. 6 anos que ela vivia no palácio e ninguém sabia que ela era judia ainda. 6 anos escondendo a própria fé. O resultado disso a gente percebe no momento em que Mordecai vai falar com Esté. O texto diz que Mordecai estava vestindo pano de saco e cinza. E não só ele, mas todos os judeus estavam vestindo pano de saco e cinza. Uma roupa que traduzia lamento por causa daquela situação. Esther, por outro lado, estava vestindo seus trajes reais. E quando Mordecai chega no portão do palácio, qual é a primeira... Quando Esté fica sabendo que Mordecai estava naquela situação precária, parecendo um mendigo na porta do palácio, qual é a primeira atitude de Esté? Quem lembra? Manda roupas para Mordecai. Manda que um servo leve roupas. Mordecai não aceita, e aí Esté manda que o empregado vá perguntar por que é que ele estava naquela situação, por que é que ele estava com aquela roupa de lamento. Isso nos chama a atenção, meus irmãos, porque o capítulo 3, versículo 15, nos diz que toda a cidade de Suzã sabia do decreto de Assuero. Então vejam, todo mundo estava sabendo, exceto
a rainha, que era do próprio povo que seria exterminado. O que é que isso nos mostra? É que além de Esté estar escondendo a sua fé, ela também não tinha contato com os judeus. Porque se ela tivesse contato com os judeus, obviamente, ela saberia do que estava se passando. O que é que isso nos mostra, meus irmãos? É que vivendo na Pérsia e muitas vezes gozando dos privilégios que a Pérsia dá, nós corremos o risco de muitas vezes nos esquecermos do nosso próprio povo. Infelizmente foi o que aconteceu com Esté. Por causa das regalias do palácio, ela já estava vivendo não mais como uma judia, mas vivia como uma mulher totalmente inserida na cultura persa e não mais interagia com o seu próprio povo. Por isso que ela não sofria, nem mesmo sabia dos sofrimentos que os judeus estavam passando. Isso acontece conosco às vezes. A gente tende a assimilar a cultura da Pérsia e daqui a pouco nós temos mais amigos lá fora do que aqui. Isso é um perigo, meus irmãos. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Não digo que nós não devamos cultivar amizades lá fora, mas é preciso ter cuidado para não chegarmos no estado que Esté chegou até esse momento. Bom, Mordecai então manda o recado, manda dizer por que ele estava naquela situação, por que ele estava vestindo pano de saco, de cinza. É nesse momento então que Esté fica sabendo do decreto e aí é que chega o desafio. Mordecai roga para que Esther, ela rogasse junto ao rei Assuero. Vejam, o que se apresentou diante de Esther foi um dilema. Uma encruzilhada entre dois caminhos. Entre, de uma vez por todas, revelar a sua fé, se ela procurasse Assuero e dissesse, Assuero, eu quero que você revogue esse decreto. Por quê? Porque eu sou judia. Ela poderia fazer isso, ou ela poderia permanecer calada e se tornar de uma vez por todas uma mulher persa. Então, vocês estão percebendo que o que nós temos aqui é a encruzilhada entre duas identidades. O que Esté está sendo desafiada a escolher aqui é: sou de Israel ou sou da Pérsia? Meus deuses são, ou melhor, meu Deus é o Deus de Israel ou são os deuses da Pérsia? Esse é o desafio que está diante dela. E o interessante é que Esté aceitou logo de cara. Não foi? A primeira resposta dela foi uma evasiva. O que foi mais ou menos que Esté disse aí? Só para eu ganhar um tempinho para tomar água. Acho que está no versículo 11, né? Isso, versículo 11 do capítulo 4. Esté dá uma resposta evasiva. Ela diz mais ou menos o seguinte, parafraseando. Mordecai, não é que eu não quisesse ir, eu até queria ir, mas não posso. Porque existe um outro decreto de Assuero. Assuero era um homem complicado. Um bicho complicado. Existe um outro decreto de Assuero que diz que só pode entrar na presença dele se for chamado. E faz 30 dias que eu não sou chamado na presença de Assuero. Então, veja que ela se usa ali de um subterfúgio para parecer que tinha até boa intenção. Se não fosse isso, eu estava lá, mas infelizmente não dá para ir. Então vejam que a resposta de Esté é um tanto quanto evasiva. Isso nos mostra, meus irmãos, minhas irmãs, que vivendo na Pérsia, e eu estou falando muito essa frase, mas vivendo nesse mundo, muitas vezes a nossa cidadania terrena e divina entram em choque. Foi o que aconteceu com Esté. E nós somos chamados a escolher. Em alguns momentos nós temos que escolher se nós vamos colocar em prática nossos valores ou a conveniência. Se nós vamos agir como cidadãos do céu ou da terra. Só que a nossa tendência é fugir da necessidade dessa escolha. A nossa tendência é fazer como Esther faz aqui, fugir da necessidade de escolher. 6 anos fugindo dessa escolha inevitável, que agora a alcança. Nossa tendência é essa, a nossa tendência é e eu vou começar a falar muito isso a partir do domingo, é de dicotomizar a vida. Vejam que em seu coração e em sua mente, Esther era judia. Mas quando se tratava de colocar isso para a esfera pública, é que estava o problema. É assim que nós fazemos muitas vezes. Eu sou crente na minha casa, mas na hora de colocar em prática, no meu trabalho, por exemplo, o que é que o cristianismo me ensina e que pode ser posto em prática no meu trabalho? Aí nós temos a tendência de, nessa hora, virar a chave e agirmos como cidadãos
da terra. Veja que é o mesmo desafio que Esther está lidando aqui. E aí, diante daquela resposta, Mordecai não foi muito delicado com ela. Mordecai dá uma resposta dizendo basicamente o seguinte: olha, Esther, em primeiro lugar, não pense que você vai escapar se escondendo. Você também vai morrer. Esther iria morrer porque quando Mordecai fosse morto, as pessoas iriam descobrir que Esther também era judia, já que as pessoas sabiam que eles eram parentes. Então é disso que Mordecai está falando. Segundo lugar, versículo 14, Mordecai vai dizer: e quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa, se não foi para um momento como esse, que você foi posta como rainha. O papel que o Islã pegou ali, o número 2, na liturgia, fala disso, que Deus colocou Esther na hora certa, no lugar, no tempo certo, na hora certa, né? E assim é feito conosco, é exatamente o que Mordecai diz. Olha, essa pode ser a sua oportunidade. Percebam que o texto nos mostra que Esther errou lá atrás, mas mesmo tendo errado, mesmo tendo chegado à condição de rainha por um caminho duvidoso, ainda assim ela poderia ser usada por Deus para fazer a sua vontade. E essa é uma lição preciosa para nós. Nós podemos ter errado no passado, mas isso não nos torna inúteis para o propósito de Deus. Diante desse argumento, Esther agora sim ela toma a decisão. É o que está nos versículos 16 e 17 do capítulo 4. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Veja que privadamente ela ainda exercitava a religião judaica, né? Junto com as suas servas, secretamente ela era judia, só que ela escondia isso para as outras pessoas, né? Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecia. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Agora ela decide tomar a decisão correta. Ela vai assumir a sua identidade como judia. Fazer isso não era fácil. Por isso ela pede ajuda. A quem? Em primeiro lugar, a Deus. Ela pede que ela determina que ela e suas servas irão jejuar. Fica implícito que elas vão orar também, muito embora o texto não diz. Elas vão jejuar por 3 dias, né? E ela pede também a ajuda do povo de Deus, que todos os judeus jejuassem com ela. Veja que ela não tinha contato com os judeus, mas agora ela retoma o contato com o povo da aliança. Isso nos mostra que não tem como ser crente separado da comunidade da aliança. Não tem como. Nós temos que estar conectados com o povo da aliança. Fora, desconectado, vivendo sozinho, um suposto cristianismo por aí, a coisa não vai. E ela vai orar então durante 3 dias para fazer aquilo que era necessário. A lição que nós aprendemos nesse capítulo 4, portanto, é que nós temos essa tendência de muitas vezes fugirmos das escolhas difíceis, quando a nossa cidadania do céu entra em choque com a da terra. Mas, entretanto, nós aprendemos também que Deus tem um propósito para todas as nossas vidas. E Ele quer usar esses momentos difíceis, apertados, para que nós testemunhemos do Seu nome. Às vezes vai ser preciso desobedecer os homens. Ela diz isso. Vou entrar na presença dEle, ainda que seja contra a lei. Às vezes será necessário, irmãos, correr riscos. Se perecer, pereci. Mas é assim que o Senhor nos chama para fazer. Como é que Esther vai fazer isso? São cenas do capítulo 5. Deus nos abençoe. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar, comentar algo? Eu só achei interessante logo no começo, a história dele, né, do filho, eu ficava mandada. Como é que ele deixa acontecer isso? Como é que ele permite? Aí passou esse tempo todo, ele atrapalhou dela. Aí agora, assim, como você falou, ele vem e diz, será que isso não foi para você agora, né? Isso. É verdade. Mais alguém? Não? Então agradeço, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade, por terem me ouvido aqui tantos minutos. Que Deus esteja nos abençoando. Até domingo, se Deus permitir.